Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui dois vídeos. Um do Bolsonaro sendo provocado em Aracaju. Um apoiador passou ao lado do carro que estava Bolsonaro e fez provocações envolvendo ali a questão das joias. Vou trazer também o Bolsonaro com o Gilson, aquele que era ministro, sanfoneiro, junto com um político que foi o fundador do PSOL, mas que agora descobriu que é de direita. Ei, meu Deus do céu. E aí um perfil de direita vai provocar o Bolsonaro e o bolsonarismo, enfim, porque eles acusam que quem é de direita, mas não apoiou o Bolsonaro, é o isentão, é o culpado pela vitória do Lula. Então eles aproveitaram essa situação para dar uma provocada. E vou trazer um tweet do Gilberto Maringoni, que é do PSOL, né, fazendo ali uma análise sobre uma fala do Haddad numa entrevista ao UOL. Vamos falar sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, deixa o joinha para cima, mas vai que não gosta, joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Vamos começar aqui com o Bolsonaro em Aracaju. Claro, né, quando a gente mostra um vídeo como esse aqui, não quer dizer que o Bolsonaro não tem apoiadores em Aracaju. Infelizmente tem em várias partes do Brasil, inclusive no Nordeste. O Lula venceu as eleições lá com uma vantagem muito grande, mas o que não quer dizer que ninguém lá goste do Bolsonaro. Infelizmente tem gosto para tudo e tem gente que gosta do mito, vamos dizer assim, né? E aí ele tava lá numa carreata, o Bolsonaro atrás ali de uma caminhonete e passa um carro ao lado e dá uma provocada no Bolsonaro, lembrando de um episódio que a gente não pode esquecer. Não apenas da questão das joias, como eu digo sempre aqui, fica até repetitivo, mas essas joias, né, entre aspas, presenteadas, né, a Bolsonaro, entraram no Brasil com o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, que tinha chegado de viagem da Arábia Saudita um mês de distância aí da venda da refinaria Landulfo Alves. Um mês depois ela foi vendida para um grupo de investidores dos Emirados Árabes. Refinaria esta avaliada em 20 bilhões de reais, vendida por 10 bilhões. Ou seja, a Petrobras, parte dela pública, perdeu 10 bilhões de reais aproximadamente. E se ela perdeu, alguém ganhou. E será que essas joias, a pergunta que eu faço, sem acusar ninguém aqui, não é pagamento de propina? Então, assim, é uma investigação que tem que acontecer. Eu estou citando aqui esse exemplo, tem muito mais coisa aí também, né, envolvendo supostos, vamos chamar assim, casos de corrupção no governo Bolsonaro, mas coisas, dá pra dizer assim, no mínimo estranhas. Que já pensou se fosse um governo do PT, vendendo refinaria avaliada em 20 bi por 10 bi? Ah, os bolsonaristas estavam saindo todos revoltados, que absurdo, o PT roubou, mas quando é o Bolsonaro aí, eles não falam sobre isso. Eles fingem que não sabem. Mas vamos estar lembrando aqui sempre. Vai, enche o saco, eu sei às vezes, fica repetindo, mas tem que insistir. Vamos aqui então para a provocação do cidadão. Bolsonaro! A joia já devolveu, Bolsonaro? Xandão! A senhora tá chegando, vai ser preso, viu? Já devolveu a joia já? Já devolveu a joia lá? A joia do Brasil, viu? Tá com medo de Xandão, Bolsonaro? Tem vergonha não de ir pra minha cidade? É uma vergonha pros aracajuanos, viu? É uma vergonha! Uma vergonha para Aracaju. Então tá aí o desabafo do cidadão que encontrou o Bolsonaro e não aguentou e disse que era uma vergonha para Aracaju, a cidade dele, a cidade que Bolsonaro estava. Agora eu vou trazer aqui um vídeo, pessoal, compartilhado pelo André Guedes. André Guedes, que dá para dizer, sim, alguém de direita, mas é aquela direita que desembarcou do bolsonarismo. Faz críticas, inclusive, críticas duras ao Bolsonaro. E ele postou o seguinte, né, lá nas suas redes sociais. André Guedes é cartunista, bastante famoso, inclusive. Ele caiu na real e agora é um cara de direita. E dá uma risada ali, pegando a fala do vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Aí ele continua. Mas os traidores somos nós, viu? Os isentões somos nós. E dá outra gargalhada. Claro, numa clara provocação em relação ao que foi divulgado pelo perfil também de direita, Alan dos Panos, que é uma provocação aqui ao Alan dos Santos, youtuber, blogueiro, bolsonarista que está foragido nos Estados Unidos, é bom sempre lembrar. E aí o Alan dos Panos escreve o seguinte ao compartilhar o vídeo. E o mito se unindo com o deputado do PT, fundador do PSOL, hein? Vamos só, né, fazer uma pequena correção com o Alan dos Panos. É ex-deputado do PT, não é mais. E ele brinca aqui, né? Oposição dos sonhos.
Vamos então trazer a fala e reparem, enquanto eu preparo aqui o meu react raiz, como diz bem o meu amigo Tamir Felipe. Inclusive aproveito para indicar aqui, eu tenho falado de alguns canais, falo muito do canal do Frederico Krepp, um excelente canal, o Fred Krepp tem trazido reflexões valiosíssimas. E o Tamir Felipe também, o canal do Tamir passou de 40 mil inscritos, tem crescido bastante. E vale a pena acompanhar o trabalho do Tamir Felipe, pesquisem aí, Tamir Felipe, Fred Krepp, são dois amigos aí que têm feito um trabalho muito bacana no YouTube. Vamos aqui então pro Gilson, que é o ex-ministro do Turismo de Bolsonaro, o Rodrigo Valadares aqui, né? Aliás, aqui, o Rodrigo é só a marca que tá aqui, o Bolsonaro e o Cidadão, que é um dos fundadores do PSOL. E reparem na cara do cidadão, ele fica todo desconcertado, tipo assim, meu Deus do céu, né? Que situação. Mas vamos lá então aqui. Pessoal, o negócio é o seguinte, muita gente fala que, porque fulano era do PT e tá com a gente agora. E eu quero dizer o seguinte, a nossa bolha tem muito oxigênio para petista arrependido. Tem muito oxigênio para prefeito arrependido do Nordeste também. Venha que a nossa bolha só faz crescer. É isso mesmo, presidente? Olha, não é novidade, por exemplo, eu estou aqui com o João Fontes, né? Foi deputado do PT, depois foi fundador do PSOL. Então tá aí, foi deputado do PT, depois fundador do PSOL. Repara quanto o Bolsonaro fala, o cidadão parece que não está muito satisfeito, parece que está numa situação meio constrangedora, mas continuemos. E logo depois, ele caiu na real, tá? E é um cara agora de direita, que defende o capital aberto, defende a família, propriedade privada. Peraí, vamos separar as coisas aqui. Eu defendo a família e não sou um cara de direita. A questão da família não é você ser de direita, ser de esquerda, ser de centro. Você pode ter gente de esquerda que tem um discurso ruim em relação à valorização da família? Pode. Mas não dá para generalizar. De falar, todo esquerdista é contra a família. Isso é conversa fiada. Como é conversa fiada, achar que toda pessoa de direita é a favor da família. Aí você vai ver, é uma hipocrisia. Como um dia eu vi um meme, né? Gosta tanto que tem várias. Então, assim, esse discursinho, Deus, pátria, família, liberdade, propriedade privada, nem insisto, se eu tivesse em posicionar, é que essas posições hoje são muito confusas na cabeça do povo. Diria centro-esquerda, né? Porque eu reconheço a importância do Estado atuar, incentivando, induzindo a questão da economia, como indutor de desenvolvimento econômico, um Estado atuante, como aconteceu em todos os países que deram certo. O que não quer dizer o Estado tomando conta de tudo, como se fosse babado do cidadão. Não é isso. Então, essa questão de esquerda e direita está sendo muito misturada, né, com questões identitárias, com questões, enfim, que desviam o foco. Mas a direita defende propriedade privada. Peraí. Setores da esquerda também, da centro-esquerda. Bom, eu sou empresário, por exemplo. Tem empresa aqui em Uberlândia no ramo de motopeças e também tem outros negócios. Muita gente que se posiciona na esquerda, centro-esquerda, também é empresário, tem empresa, é empreendedor. Então tem que acabar com esse negócio de achar que a esquerda combate propriedade privada. A questão é qual que é o papel do Estado, inclusive para que a propriedade privada se fortaleça. Porque eu defendo, por exemplo, uma união que é muito importante entre iniciativa privada, o Estado, universidades com pesquisa. Os Estados Unidos fazem isso. Alguém acha, por exemplo, que nós temos hoje aí internet, por exemplo, GPS, chegaria ao ponto que chegou sem investimento pesado do Estado ali norte-americano? Aí depois passou para a mão da iniciativa privada? Beleza. Então, assim, não tem problema você conviver mais com as leis, com as regras, com a tributação justa, Estado, iniciativa privada, e a gente tendo que compreender e estar sempre observando onde é que o Estado tem que atuar para impedir abusos também da iniciativa privada. Então, assim, esse discursinho do Bolsonaro aqui, infelizmente, cola com muita gente. E não é porque lá atrás aconteceu isso aí que a gente vai simplesmente abominar o cara. Agora, obviamente, já sabemos dos oportunistas, tá? Isso daí, quem furou a nossa bolha e veio para disputar a prefeitura, a escolha vai ser agora, em julho. Com toda certeza, esse cara vai ser devidamente afastado do nosso convívio aí. É isso aí. Opa, peraí, tem um ditado que diz também, né? Que até os 20 não foi de esquerda, não tem coração. Quem depois dos 30 continua de esquerda, não tem cérebro.
Bom, aí faz uma piadinha ali para dar uma descontraída, aí cada um faz o que quiser. Mas vocês repararam o desconforto do cidadão do João Fontes ali enquanto o Bolsonaro falava? Eu achei que ele fosse até dormir. Qual é que ele deu uma cochilada andando no carro ali com o Bolsonaro falando? Pessoal, para encerrar esse vídeo, eu vou trazer aqui um tweet do Gilberto Maringoni sobre uma fala do Haddad, lembrando que o Gilberto é do PSOL, partido que apoia o governo Lula. Por que eu destaco isso? Porque não é uma crítica de alguém de direita, de um bolsonarista que quer o pior pro Brasil, que, enfim... Não, na verdade, assim, a direita tem elogiado bastante o Haddad, então vou trazer uma crítica de alguém da esquerda, que disse o seguinte, então, Gilberto Maringoni. Na entrevista ao UOL, Fernando Haddad disse o seguinte, abre aspas, Bolsonaro fez o maior déficit da história, inclusive por causa da pandemia da Covid-19. Mas mesmo tirando a pandemia, foi o estouro da boiada, furando o teto o tempo inteiro. No pior momento, a Selic chegou a 2%. Bom, aqui vamos contextualizar. A fala do Haddad é uma crítica, né, a decisões do governo Bolsonaro. Aí o Gilberto vai ironizar ali, provocar, dizer que o Haddad deve ser um dos poucos que consegue criticar a política de Paulo Guedes pela direita. Então, o problema de Bolsonaro foi ter gasto demais na pandemia? Deveria ter cortado verbas enquanto a população ia ao desespero? O problema foi ter furado o teto várias vezes? O problema não é existir um teto. O problema foi a Selic ter chegado a 2%? Vai perguntando aqui. É inacreditável, depois de Temer e Bolsonaro, termos novamente um clone de Joaquim Levy na esplanada. Lembrando, Joaquim Levy foi o ministro da Fazenda da Dilma no segundo mandato, que aí acabou de desastrar a economia, a popularidade da Dilma despencou, abrindo espaço, né, para o impeachment que aconteceu, né, tempos depois. Então é isso que aqui é a crítica do Gilberto Maringoni em relação a essa fala do Haddad, porque, olha, os juros baixos foram necessários naquele momento, até assim 2%, foi uma queda, né, importante. Eu sou empresário, né, e a gente sentiu isso como trazendo um certo alívio. A gente conseguiu ali ter uma verba, mesmo que chegou atrasada, demorou, com muita burocracia, mas foi um juro bom naquele momento de dificuldade para as empresas. Essa questão do dinheiro, né, na Covid, isso é o mínimo que se espera de um governante, que num momento como aquele, sim, que déficit, o que tinha que fazer de déficit. Né? Não dá para achar que isso aqui agora vamos criticar o Bolsonaro porque liberou dinheiro na pandemia. O povo precisava disso. Mesmo assim, foi um desastre. Não estou aqui passando pano, não. O governo Bolsonaro foi um desastre na economia. Mas esses pontos aqui, talvez sejam os únicos pontos que a gente deva olhar e ficar calado. Já que não é para elogiar, mas não dá para criticar isso aqui, né, Haddad? Francamente. Bom, pessoal, é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, espalha, compartilha o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.